Oração não se dá trégua, mesmo da chuva. Nós estamos aqui, é o tema de hoje, não dar folga à nossa oração. Então, estava meditando num texto de Charles Spurgeon, que ele fala sobre isso, sobre como devemos nos aproximar de Deus através da oração e não cessar, né? Não dar trégua, né? Não dar folga, porque para a oração não se dá trégua. Às vezes alguém fala assim, eu vou tirar férias. Eu já contei, não sei se você estava no dia que eu contei de um irmão lá em Cuiabá. Ele era líder ativo, tesoureiro na igreja, né? Aí naquele ano ele não foi reeleito para nenhum cargo no ano seguinte. Aí no final da noite de vigília, né, virada do ano, estava falando para mim assim, pastor, esse ano eu vou tirar férias. Ouviu eu falando isso? Aí ele falou assim, não, eu vou tirar férias. Eu já era idoso, já era pai, avô, né? Eu falei, irmão, pastor, eu vou tirar férias esse ano. Naquele ano ele teve um infarto fulminante, tirou férias, foi para o céu, para sempre. Eu nunca esqueci aquilo lá. E assim é a oração, né? A gente não tira férias de Deus, da igreja, de ler a Bíblia, né? De orar. É uma coisa que a gente precisa como ar. A gente respira, né? A gente precisa disso cada dia. Então, essa que é a ideia, né? Que a prática da oração é uma coisa de um cristão ativo. Ele está sempre orando, porque ele está ativo, ele está vivo, né? Ele tem consciência de que ele precisa de Deus cada dia, e que Deus é tão amoroso, tão maravilhoso, e ele tem realmente esse desejo de manter essa comunhão, né? Levar a Deus sua gratidão, sua adoração, seu louvor, e os seus pedidos, como a gente sempre tem. E nesse sentido, Charles Spurgeon fala, né? Nós temos às vezes alguns pedidos que demoram, né, a acontecer, como a conversão de alguém. Às vezes demora anos. Então ele fala assim, não pare de orar. Precisamos manter a oração sempre incessante, né? Como diz 1 Tessalonicenses 5,17. Um versículo só, apenas 3 palavras, mas que tem um conteúdo tão vasto, né? A gente pode estudar sobre essa frase anos e anos, sempre, e sempre a gente ainda está aprendendo sobre oração. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Então é isso, a oração não se dá trégua, quer dizer, não se dá folga, não se dá descanso. Se nós quisermos prevalecer em alguma coisa que está precisando, a gente está buscando, a gente está confiando que Deus um dia vai atender, Deus vai responder, nós precisamos persistir. Essa é a coisa, né, da oração. Nós temos que continuar incessantemente, constantemente em oração. E aí, nossa luta contra a preguiça, a nossa luta contra uma agenda cheia, você tem tanta coisa para fazer, né? Mas precisa achar espaço, tempo, um local, como diz Jesus, entra no teu quarto, fecha a porta, teu pai que te vê em secreto te recompensará. Tem que ter aquele momento de comunhão com Deus constante. Vira um hábito, e um hábito muito bom. Então, não dando trégua à nossa oração, a gente continua orando até conseguir, até alcançar o máximo que a gente alcançará da misericórdia de Deus, do favor de Deus, né? Do atendimento de Deus. Por isso, orai sem cessar. Spurgeon falou, nesse pequeno texto, que os homens deveriam orar sempre, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Nós estamos findando o ano 2022. Geralmente tem uma ideia assim, que passou o ano, o ano inteiro passou. E a ideia é assim, continua, ano após ano, mês após mês, semana após semana, orando. Orando pela conversão daquela pessoa. Às vezes o pai está orando pelo filho. Às vezes é o filho que está orando pela conversão do pai. E assim a gente ora por um ente querido, eu oro por meus irmãos,
alguns parentes que ainda não se converteram, alguns precisam ainda conhecer Jesus, correm o perigo de morrer sem Jesus, sem salvação, né? Então a gente continua orando. Alguns a gente está orando, eu estou orando anos, né? Muitos anos, mais de 20 anos, alguns mais de 30 anos, para a sua conversão. Então, nós só podemos prevalecer na busca da conversão desse ente querido, seja um cônjuge, seja um filho, por oração, confiando em Deus. Confiando, orai sem cessar. Sem nunca desanimar. Parece que Deus não vai responder, parece estar demorando, sem cessar. Sem nunca dar folga, sem nunca dar trégua. A aproximação de Deus, daquele marido ou daquela esposa não convertida, disse Spurgeon também. A aproximação de Deus daquele marido não convertido deve estar no coração da esposa dia e noite, até que ela o alcance. Então tem muitas irmãs, né? Marido não é crente, ou o oposto. Eu já fui pastor de homens, né? Cujas mulheres não eram crentes, eles se queixavam tanto, e tinham que orar, né? Continuar orando, até que a sua oração alcançasse sucesso. Então não poderia parar, não tem motivo para parar. O motivo é, vou continuar orando, pela conversão. Conversão de alguém é algo muito caro, né? Como diz a Bíblia, a conversão, a salvação de uma alma é muito cara. E a gente nunca sabe, a gente nem sabe se a pessoa vai se converter, mas a gente tem a oração, e a gente tem a confiança de que a gente está orando, um Deus que pode ouvir a oração. Quem sabe a misericórdia de Deus pelo Espírito Santo vai convencer aquela alma do pecado, da justiça e do juízo, e ela vai aceitar, porque sabe que ela pode recusar, mesmo depois de convencida, né? A gente continua orando, né? Quantos anos orou? Hã? Sua mãe falava? Se converteu. Valeu muito. Né? Aquele homem que sustentou os orfanatos, George Miller, na Inglaterra, ele tem uma história muito linda, igual essa, que ele orava, e sempre Deus respondia, né? Ele escreve sobre oração, ele fala que Deus nunca deixou uma oração sem resposta. E tinha um amigo dele, antes de morrer, pediu, ora pelo meu filho se converter. Ele falou, vou orar. E um dia um repórter perguntou para ele, Sr. Miller, alguma vez Deus não respondeu uma oração? Ele falou, não, todas as vezes Deus sempre respondeu. Aí ele lembrou que tinha esse amigo que tinha pedido oração pelo filho, e o filho não tinha se convertido ainda, né? Falou, tem uma oração que Deus ainda não respondeu, mas vai, que nem sua mãe falou, né? Mas vai. Aí no dia que George Miller morreu, e ele foi sepultado, no velório dele, no culto fúnebre, aquele jovem, aquele filho do amigo se converteu. Ele não viu, mas se converteu. Igual a sua mãe, né? Então a gente precisa orar. Essa oração precisa estar no coração dia e noite, sabendo que Deus pode até demorar 20 anos, ou mais, ou menos, mas é uma oração que a gente não para nunca, porque é a conversão de um ente querido. E a gente está orando e pedindo que Deus faça a vontade dele. A gente não estabelece tempo, nem ocasião, porque está no controle de Deus. Por isso que a gente continua orando. Ele sabe o tempo, a gente não sabe quando, não sabe aonde, mas Deus está ouvindo a oração. Então, enquanto tiver vida, enquanto a gente tiver vida, a gente vai orar. Enquanto aquela pessoa estiver viva, ela terá a oportunidade de se converter. E é isso que faz a gente continuar a orar e a pedir àquele Deus Todo-Poderoso, o Deus de Jacó, né, que ouviu as suas orações, especialmente quando voltava para encontrar com Esaú, naquele retorno. Deus sempre ouviu as orações, Deus continua ouvindo.
nós temos que continuar orando sem pausa, sem trégua, né? Continuar ouvindo, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso e Ele tem a sua bênção para nos conceder. Assim, nós, os pastores, né? Quantas vezes a gente está orando, buscando a Deus, e mesmo quando a gente começa a ver algumas bênçãos sendo recebidas, derramadas, a gente não pode desistir de continuar. Temos sempre que buscar uma medida maior para a vida daquela igreja, daqueles irmãos, e da cidade, né? Porque a gente ora pela cidade, a gente ora para que Deus dê paz aonde a gente está, não é? Então, a oração envolve não é só a nossa vida, a nossa família, né? Envolve a nossa igreja, a gente que é líder, envolve a nossa cidade, como a gente está orando agora pelo Brasil, né? Para Deus ter misericórdia do nosso Brasil. Então, a gente persevera, a gente continua intercedendo, e a gente continua sem pausar, a gente sem economizar energia. Isso aí a gente não economiza, né? Vai gastar o fôlego, a saliva, o nosso pensamento, o nosso tempo. A gente vai clamar ao Senhor em voz alta ou de voz silenciosa. Às vezes a gente está orando só, né? Boca fechada, mas está lá, o Espírito está comunicando com Deus. E a gente continua, até que a janela do céu começa a se abrir, Deus começa a mandar as bênçãos, e aí então a gente vai realmente só louvar e agradecer a Deus. Então, tendo ainda entes queridos, né? Eu ainda tenho parentes, tenho na família, né? Parentes próximos, outros mais distantes. Não sei se os irmãos têm alguém que ainda para se converter. Então, a gente vai continuar orando, né? A gente vai continuar orando. Quando tiver uma alma, né, para se converter, um parente, um ente querido, mas a igreja vai orar. A gente vai orar também pelos amigos, né? Pela cidade, para que as pessoas se convertam. Por isso, a oração não se dá trégua, não se dá folga, né? Não se dá descanso. Vamos orar sempre, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Atendendo 2022, entrando 2023, oração. A gente faz aqui no culto da vigília, né? Encerra o ano orando, já entra o ano orando. Sempre em comunhão com Deus, buscando ao Senhor, porque Ele é muito maravilhoso, Ele tem cuidado de nós. E certamente continuará cuidando e nos abençoando a nossa pátria. É isso. Vamos orar.